apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Senhor, nós precisamos ouvir a tua palavra. E a tua palavra também diz a nós que somente os espirituais conseguem compreender as coisas espirituais e discernir aquilo que é espiritual. Aquele que é carnal não discerne aquilo que é espiritual. Pai, nos dá ouvidos e coração espirituais. Nos dá um entendimento espiritual. Pai, nos ajuda a compreender isso de forma revelada dentro de nós, Senhor. Não de forma simplesmente intelectual, mas de forma revelada dentro de nós. Que algumas verdades da tua mensagem, da tua palavra sejam impressas, Senhor, dentro de nós, em nosso ser, de forma a não serem jamais retiradas, porque são marcas tuas em nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, eu quero começar com uma pequena introdução, chamando a sua atenção para o conto de fadas, Alice no País das Maravilhas. Então, para quem já viu isso, é um clássico literário, é um clássico também do cinema. Ela está perdida num mundo que não é dela. E de repente ela está numa estrada e ela encontra um gato em cima de uma árvore. E ali ela começa a desenvolver um diálogo com aquele gato e pergunta ao gato: você pode me ajudar? O gato diz: lógico, eu posso te ajudar. Claro, o que você precisa? Bom, me diz aonde vai dar essa estrada? Aí o gato diz assim para ela: mas aonde você quer chegar? Essa é a pergunta. Aonde você quer chegar? Aí ela diz assim: bom, eu não sei, porque eu estou perdido. Bom, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então a grande pergunta é: aonde você quer chegar? Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas nós entendemos que nem todos os caminhos levam à cidade de Santos. Sim ou não? Se você pegar Raposo Tavares, você pegar Fernão Dias, você não consegue chegar em Santos. Agora tem o Rodoanel, né? Mas você está no caminho errado. Você pegar Regis Bittencourt, está no caminho errado. Então assim, para quem não sabe para onde vai, e para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Só que pode chegar a lugar nenhum. Então, com essa introdução, a gente vai entrar no texto e no que estava acontecendo. Os salmos, irmãos, eles são
de um caráter pessoal. Cada salmo foi escrito com uma motivação especial de quem escreveu. Às vezes são histórias de orações que foram feitas, de agradecimento, de lamentos, de solilóquios. Solilóquios é o cidadão falando sozinho, como o Salmo 42, é alguém falando consigo mesmo. O 103 também é um solilóquio, é o camarada falando consigo mesmo. Às vezes cânticos de triunfo, às vezes desabafo. O Salmo 13, que eu já preguei algumas vezes, fala do salmista desabafando, dizendo para Deus: Senhor, até quando eu vou viver isso aqui? Até quando? Até quando? Às vezes o salmista está destilando ódio pelos seus inimigos. Os salmos são chamados de livros de alma. Por isso que quando a gente vai ler os livros da Bíblia, a gente tem que compreender um pouco a motivação pelo qual foram escritos. E quem está escrevendo, por que está escrevendo? Para que você entenda e aplique para a sua vida o que está escrito. Então os salmos são chamados de livros de alma, onde os sentimentos são desnudados nos textos bíblicos. Eles escreveram o que estava se passando com eles naqueles momentos. Então nesse salmo particularmente, Davi está vivendo um tempo de se reerguer diante de Deus, de retomar a rota, porque Davi estava num caminho e de repente ele se perdeu. E lembra, para quem não sabe ou está perdido e não entende bem aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Davi por um momento se perdeu, por quase um ano praticamente da sua vida, é o que dá para se depreender pela escritura. Davi viveu quase um ano de cinismo, de falsidade e de hipocrisia. E neste salmo ele está se reerguendo, mas eu não vou entrar particularmente agora. Então eu chamo a tua atenção também para compreender melhor isso, olhando para este salmo, atrelando ou numa conexão com 2 Samuel 11 e 12. Então o Salmo 51 e o Salmo 32, eles têm uma conexão direta com 2 Samuel 11 e 12. Segundo os eruditos, o Salmo 51 e o Salmo 32 compreendem um só conteúdo. Depois as nossas traduções vieram separadas, mas nos originais o Salmo 31, o Salmo 32 emenda com o 51. É um único conteúdo. Eles são chamados de salmos penitenciais. Então Davi está confessando seus pecados, está se reerguendo e retomando a rota, e retomando ao caminho. Amém, irmãos? Ele não se encontrou com o gato em cima de uma árvore, mas ele se encontrou com um profeta de Deus dentro da sua casa. Então eu vou parafrasear para você os fatos, porque os textos são longos. Então eu vou parafrasear, eu quero que você dispense a tua atenção para isso. Porventura, se tiver algum celular que pode tocar ou apitar, já coloca ele no vibra, por favor, ou então desliga, tá certo? Ontem, no meio do testemunho da Selma, aconteceu algo inusitado aqui, então, por favor, para não atrapalhar o andamento. 2 Samuel 11, versículo de 1 a 4, o texto vai dizer assim: Davi está na casa real, o povo de Israel está em guerra, o rei está na sua casa. Então Davi sai depois de um cochilo vespertino, finalzinho de tarde, aquela dormida que você dá domingo à tarde. Quem que dá essa dormida domingo à tarde aí? Isso aí. Aí acorda com aquela preguiça, vou para a igreja, não vou, vou dar. Daí a mulher fala: vou para a igreja. Bom, aquela dormida à tarde, depois de uma macarronada, uma feijoada, um churrasco, sei lá. E ele sai da sua varanda espreguiçando, e quando ele sai daquela varanda, ele vê uma mulher exuberante, desnuda, a banhar-se ali, logo à sua frente. 2 Samuel de 1 a 4. Ele manda procurar saber exatamente quem é aquela pessoa, aquela musa à sua frente, aquela escultura em forma humana. Ele fica sabendo que é a esposa dos seus mais fiéis guerreiros, Urias. Mesmo sabendo quem era a mulher, mesmo sabendo que ela era a esposa de um homem fiel a ele, fiel ao reino, à nação, ao exército de Israel, ele manda trazer aquela mulher, seduz aquela mulher, deita-se com ela, depois dispensa aquela mulher para casa, talvez
ser muito bem-aventurada, muito feliz, hein? Você acabou de ter uma tarde maravilhosa com o rei de Israel, hein? Olha que coisa! Então pode voltar para sua casa feliz, porque você teve um momento especial com o rei. Olha, mas fica entre nós. Viu, moça? Fica entre nós. A moça vai embora. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 5. Essa jovem mulher casada manda um recado para Davi dizendo, mais adiante: estou grávida. Segundo Samuel, capítulo 6, capítulo 11, versículo de 6 a 11, o cínico, o hipócrita, o falso, homem segundo o coração de Deus, né? Interessante isso. Ele tem uma nova estratégia, ele manda chamar Urias. Quando ele fica sabendo que a mulher está grávida, gente, se o povo soubesse, sabe qual era a pena para adultério? Vocês lembram ou não? João capítulo 8, Senhor, pegamos essa mulher no ato do adultério. O que a gente tem que fazer? A lei diz que tem que fazer o quê? Apedrejar. Davi manda chamar o guerreiro da guerra, ele sai lá do fronte da batalha e vem com o rei. Quando chega lá para tratar com o rei diz assim: rapaz, você é um guerreiro top. Você é um cara admirável, hein? Você é um grande homem aqui na batalha. E, bom, eu resolvi te dar uns dias de férias. É uns dias de descanso, para depois você voltar renovado com as suas forças para a guerra. Então faz o seguinte: pode ir para a tua casa, seja feliz lá por alguns dias com a sua esposa, e fique lá. O homem saiu da presença do rei e Davi falou: beleza, ele vai para casa, já está um tempo na guerra, já está arranhando os azulejos por aí, já está olhando até para as pernas da cadeira. Depois de tanto tempo vendo só macho e espada para todo lado, qualquer perna de cadeira o cara já fica assim querendo catar. Ele vai chegar em casa, vai rolar um esquema com a esposa dele, e aí fica tudo certo, porque não tem DNA para comprovar a paternidade. Mesmo que nasce o bebê com a minha cara, não tenho nada que sair. O guerreiro estava aí de férias, pode contar os dias, os meses, você vai ver que foi nessa época que ele veio de folga, e eu dei a folga para ele, e aí veio mais um bebê. Só que o camarada sentou-se na porta da casa do Davi, do palácio de Davi, não foi para casa. Não foi. Aí Davi chegou no dia seguinte e falou: meu, o que você está fazendo aqui? Eu mandei você ir para casa, para você ficar com a sua mulher. O que você está fazendo aqui? Vou te dar uns dias de folga, porque você é um camarada dedicado, um excelente guerreiro. Ele disse assim: longe de mim, Israel na guerra, habitando em tendas, Judá habitando em tendas, eles estão em batalha. Longe de mim ir para minha casa comer, beber, me banquetear e deitar com a minha mulher. Eu juro pela tua vida, rei, e pela nação de Israel, que jamais cometeria tal coisa. Aí Davi falou: puxa, o que eu faço agora? O homem se revela um poço de integridade, um poço de honestidade e um poço de fidelidade ao rei, ao governo, ao exército. E ele se recusa a ir para casa, segundo Samuel 11:9. Segundo Samuel 11:10, Davi pergunta: você não vai ir mesmo? Não. Segundo Samuel 11:12 e 13, capítulo 11, 12 e 13, Davi faz mais uma tentativa. Ó, faz o seguinte: já que você não foi e não quer a folga, eu vou te presentear, porque eu não sei o que me deu, rapaz, eu não sei, mas eu vi tanta coisa boa em você. Eu vou fazer um banquete para você aqui amanhã, você vai jantar comigo na minha casa. Davi trouxe Urias para a casa dele, deu a melhor das suas iguarias de um banquete e encheu Urias de cana, cachaça e vinho bom, uísque 12 anos, chivas, White Horse. Encheu Urias de cana. Pode tomar, tem adega aqui, pode tomar. Se você quiser tomar amargo, não é coisa para mulher, mas se você quiser tomar um negócio mais forte, tem uma caipirinha de vodka, ele foi lascando. O camarada encheu a cara. Falou: agora ele vai para casa. E mesmo que aconteça alguma coisa lá na casa dele, o cara está bêbado, aconteceu, não aconteceu, e pronto. Até aí ele fez: eu quero que ele vá para casa. E o homem não foi para casa.
Ele não foi para casa. Davi falando: olha o cinismo, gente. Olha o cinismo. Olha a falsidade. Olha a punhalada em alguém fiel. Alguém que daria a vida por causa do rei, por causa do seu país, do seu rei. E olha que ele era heteu, hein? Não era nem um israelita, mas ele incorporou o seu exército de Israel e disse: esse agora é o meu exército. Davi agora tem uma coisa um pouco mais cruel. Percebe que ele vai errando em camadas, né? Em camadas. Ele vai errando em camadas. E agora ele faz o seguinte: bom, ou vai ser esse homem, ou serei eu. Porque quando a barriga daquela moça começar a crescer, ela vai botar com as línguas nos dentes, e aí o rei vai estar numa praça rodeado de pessoas com pedra na mão. E eu não quero isso para mim. Deus prometeu que eu seria rei por 40 anos em Israel. Aí Davi pega uma carta, escreve para o Joabe, que era o comandante do exército, e seu cúmplice nessa história, e coloca lá: Joabe, Urias está retornando à batalha. Faça o seguinte: coloque ele junto aos melhores guerreiros à frente da guerra, no clima mais quente da guerra. E quando a coisa estiver pegando lá, Joabe, você combina com os guerreiros e peça que se retirem e deixe que Urias guerreie sozinho. E foi isso que ele fez. Pegou a carta, selou com o selo do rei, entregou na mão do próprio Urias a sua sentença de morte, e Urias foi entregar lá para o Joabe no fronte da guerra. E exatamente isso aconteceu. Urias morreu em combate. Segundo Samuel 11, 26 e 27, Batseba lamenta saber da morte do seu marido e manda trazê-lo para o palácio para ser mais uma das suas esposas. Batseba chora a morte do seu marido. Davi, o grande homem de Deus, o grande rei, tem compaixão daquela viúva e diz: você não vai ficar, Israel, ela não vai ficar desamparada. A mulher desse grande guerreiro vai ser amparada. E toma essa mulher para ser sua esposa. A Bíblia diz que morto o marido está livre para casar-se com outra, o outro. Foi isso que ele fez. Aparentemente está tudo resolvido. O pobre Urias morreu na batalha. Vamos sepultá-lo com honras militares. Não vou deixar sua linda esposa desamparada. Inclusive diz a lei que depois de morto o marido está livre para casar com outra. Tudo beleza. E a sujeira varrida para debaixo do tapete. Alguns meses se passaram. Tudo andava bem. Batseba dá luz a uma linda criança. Bom, Davi pensando: bom, acho que está tudo certo. E não tem nada certo. Ninguém deve se lembrar de nada, acho que nem a Batseba. Está tudo certo. Quando de repente Davi fica sabendo que Natã está vindo visitá-lo. Natã era um profeta de Deus. Uma visita inusitada. Davi, no entanto, nem desconfia. Passaram-se quase um ano de toda essa falcatrua, de toda essa maldade e de todo esse pecado em camadas. Um ano depois veio o profeta Natã. Davi talvez não suspeitasse da proposta da visita de Natã, do propósito, porque os profetas naquela época eles eram a voz de Deus, e os reis que davam ouvidos aos profetas de Deus eram os reis que prosperavam no seu reinado. Então Davi estava pensando assim: bom, o Natã está vindo aí para me aconselhar, para trazer alguma palavra da parte de Deus, em como eu devo proceder para o meu reinado avançar ainda mais e as minhas vitórias estejam caminhando de vento em popa. Entramos no capítulo 12 de 2 Samuel. Natã entra no recinto onde está o Davi. Chega para ele e diz: Davi, um homem tinha uma grande fazenda, rebanhos, e o sitiante vizinho tinha apenas uma única cordeirinha,
que foi criada com seus filhos dentro de casa, dormia com as crianças. O leite que eles bebiam era dessa cordeirinha. Esse grande fazendeiro recebe um grande amigo, visitante de longe, e ele quer dar honras a esse amigo, oferecer uma refeição. Ao invés de pegar de uma das suas inúmeras crias, ele foi pegar daquele sitiante, aquela única cordeirinha, para oferecer ao seu amigo. Antes de Natan terminar a história e concluir a história, Davi já diz: digno de morte é um homem como esse. Eu li isso, eu me lembrei da Câmara dos Deputados, né? Dos camaradas votando impeachment. Pela minha vida! Como se ele estivesse aí com o povo brasileiro, como se tivesse, né? Me lembrou a Câmara dos Deputados, daquela falsidade de Davi. Indignado, ele vai dizer: digno de morte é esse homem, digno de morte. Aí o Natan vai dizer: Davi, na verdade essa história é fictícia, mas essa história eu te contei para ilustrar você. E botou o dedo em riste: você é esse homem. Segundo Samuel 12:7, Davi diz: tu és o fazendeiro que te fez enfurecer nessa historinha que acabei de contar. Na verdade te contei esta parábola para ilustrar o que você fez. Davi entra num silêncio reflexivo, um gelo na espinha, escorrendo suor frio pelo rosto, e começa a ouvir o profeta Natan falar, enquanto um filme vai passando na sua mente, mostrando os fatos desleais e sujos que ele cometeu há alguns meses atrás, menos de um ano, e que por algum motivo achou ou pensou que não haveriam consequências de tudo aquilo. Escute o que Natan diz. Agora eu quero ler o texto bíblico, 2 Samuel 12, do 7b até o versículo 12, 2 Samuel 12, 7. Assim diz o Senhor de Israel a ti, Davi: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor, a casa e as mulheres do teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Versículo 9. Porque, Davi, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é abominável aos seus olhos. A Urias do Eteu feriste a espada, a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com os fios da espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará o mal da sua casa. Agora, pois, a espada estará em tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias do Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque o que fizeste em oculto, eu o farei perante todo Israel e perante o sol. Davi, naquele momento, tira a máscara. Davi, naquele momento, entende-se que o clima, o ambiente do Salmo 51 e 32 acontece nesse momento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ao invés de fazer como os reis que vieram posteriormente, depois dele veio Salomão, depois Roboão, o reino se dividiu, e daí por diante, de Roboão por diante, não teve mais um rei que prestou. Se fosse um desses reis, tinha mandado cortar a cabeça do Natan na hora. Mas o Davi não era esse tipo de pessoa. Quando ele foi confrontado com a verdade, ele tira a máscara. E ele compõe o Salmo 51. E ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da iniquidade e ficarei limpo do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Isso mostra que o rei egoísta, excêntrico, cínico, falso, hipócrita, começou a cair, dando lugar ao ressurgimento ao homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo que ele havia sido tempos atrás, aquele humilde pastorzinho de ovelhas, mas cheio do poder
diante de Davi: Davi, a sua vida está mais suja do que um banheiro de rodoviária. E ao invés de Davi se justificar, ao invés de Davi falar: poxa, mas quem mandou com a mãe pelada na minha frente? Ah, mas quem mandou também o marido ser mais fiel ao exército do que a mulher dele? Quem mandou? Não, Davi diz: eu peguei. Eu fiz o que era mal aos olhos de Deus. Eu transgredi. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema do ser humano? A transferência de responsabilidade adâmica. Adão, por que você comeu isso aí? Senhor, a tua mulher me deu e eu comi. Foi a mulher que tu me deste. Não, peraí, Adão. Quando eu disse para você não comer, ela nem existia ainda. Ela nem tinha sido criada. Você que ouviu da minha boca, não coma. Ela ouviu de você, mas você ouviu de mim. E você, mulher, que ouviu do seu marido essa ordem, por que você comeu? Olha, foi a serpente que me enganou e eu comi. Sabe o que Deus queria ouvir dessas pessoas, irmãos? Me perdoa porque eu comi. Eu não devia ter comido. E eu estou sinceramente arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, eu não comia esse fruto. Era isso que Deus queria ouvir, simplesmente isso que Ele queria ouvir. Porque quando eles estavam nus, Deus mata um animal para que eles cubram, porque eles andavam peladão, era um dízimo total lá, não era? De boa. Depois que eles pecam, eles passam a se envergonhar, e aí chega a malícia, e aí Deus mata um animal e cobre-os. Alguns dizem que essa é a primeira aliança de Deus, porque o sangue de um bicho foi imolado para cobrir o pecado de duas pessoas. Deus já tinha providenciado o perdão para eles através do sangue de um animal. Era a figura do Cristo. Mas quem pecou foi ela que me deu a fruta e eu comi. Aí meu casamento está assim por causa do meu marido, meu casamento está assim por causa da minha mulher, a minha casa está assim porque meus filhos cresceram rebeldes. Gente, o que Deus quer ouvir de nós? A mesma coisa que o publicano disse na parábola de Jesus. Chega um fariseu e dá um currículo para Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 9. Ele chega assim: Senhor, graças te dou, porque sou um homem bom, eu sou um homem puro, um homem fiel, não sou roubador, não sou adúltero, jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto tenho, e ainda não sou como esse publicano que não presta aí. Ou seja, eu sou um homem bom, eu pago as minhas contas em dia, eu sou uma pessoa honesta, eu me acho até no direito de falar que os políticos não prestam, porque eu sou um cara bom, gente boa. Se eu estivesse na Petrobras, eu nunca assinaria um documento daquele para entrar 10 milhões na minha conta. Eu? Jamais! Assinaria não assinaria. Não, ninguém de nós assinaria nada para entrar 10 milhões na conta na hora, só com uma assinatura. Ninguém! Eu sou uma pessoa legal, Senhor. E ele vai dizer: ainda jejuo 2 vezes por semana. A lei dizia que era só no dia da expiação, uma vez ao ano que Israel jejuava no Antigo Testamento, era o dia da expiação. Ele jejuava 2 vezes na semana, e ele vai dizer assim: ainda dou os dízimos de tudo quanto tenho. Mateus 23, 23, Jesus vai dizer que eles dizimavam até de hortaliças que a lei não prescrevia. Os crentes nem conseguem fazer isso, mas é o mínimo do mínimo. Mas o fariseu fazia. Então pior que os fariseus não, gente. Então pior que os fariseus, a gente não consegue nem fazer o mínimo. Mas eles faziam isso. Aí ele se auto-justifica. Aí Jesus vai contar do publicano. A oração do fariseu era aquela coisa, gente. Muda até a voz, né? Eu acho legal, gente que conversa com tom de voz e quando vai orar, aí dá aquela coisada assim, enche o peito. Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu acho engraçado os caras que estão conversando e quando pega o microfone para pregar, Deus, a gente tem um gorila dentro do carro. Mas impressiona os crentes. Você se impressiona também, impressiona? Trouxe uns caras assim com uns anel assim, umas gravatas, sapato de 2 cores, uma pastinha do lado, mais 3 acompanhando ele também de terno preto, bem alinhado. Aí o cara sobe aqui. Vocês vão falar: pastor, traz de novo, foi maravilhoso, o pastor do céu desceu aqui. E quanto mais ele
gritar e falar língua estranha. Aí você fala, nossa, foi o céu que desceu aqui, pastor. Eu não entendi língua estranha não que ele falou, mas foi o Pentecoste. Impressiona. Quem anda com água, como disse o Luiz, né? O mundo evangélico é um mar sem fim, enorme no nosso país, muito grande na extensão e na largura, mas dessa profundidade, raso. Então se impressiona. O fariseu faz aquela oração toda folhada. Aí Jesus fala, mas o publicano nem levantava o seu rosto ao altar, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia. Só tinha essa frase na oração dele. Jesus falou, quem foi que subiu justificado para a sua casa? Os discípulos ficaram assim, ninguém quis responder, se arriscar e falar uma besteira, nem o Pedro. Aí ele falou, esse aqui foi justificado para a sua casa, mas este não, porque aquele que justifica a si mesmo não é justificado, mas aquele que reconhece quem é, Deus o justifica. Amém, irmãos? Bom, o salmo foi composto. Algumas lições para a gente aprender rapidamente. Uma pergunta para vocês todos: será que quedas como essas são inevitáveis? Elas têm que acontecer? É bom lembrar que Romanos 15, versículo 4, o bispo Carlos Minozzi gosta muito desse texto, tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura nós tenhamos esperança. Tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução. Essa história de Davi me impressiona um bocado, porque quando a gente olha para a Bíblia, ela me fascina cada vez mais, porque ela não oculta a vida dos grandes personagens bíblicos e mostra aos homens imperfeitos e as suas mazelas, os seus erros e as suas falhas, tudo isso para revelar e mostrar um Cristo perfeito. É isso que me impressiona nessa leitura cada vez mais. Então Davi, essa história ficou aqui para a gente refletir. Será que quedas são inevitáveis? Elas têm que acontecer? Ou elas podem ser evitadas? Deus pode nos socorrer. Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer assim: não houve tentação sobre vós que não fosse humana, mas fiel é Deus que está com vocês, e antes trará o escape para que vocês possam suportar. Então assim, será que Deus pode nos socorrer? Será que Deus pode nos vacinar antes que as nossas quedas aconteçam? Por que Davi caiu? Se a gente dá uma olhada superficial no texto, ele está no lugar errado, na hora errada, viu que não devia e optou pela decisão errada. Lembra da varanda? Final de tarde. Gente, Davi foi forjado na guerra. Já Davi, desde a sua adolescência, foi criado guardando ovelhas, um trabalho até certo ponto pacato, tranquilo, mas vez ou outra aparecia lá animais ferozes, selvagens, e ele vai dizer que quando aparecia um leão ou um ursinho, como é que chama aquele lá que as crianças ligam? Ursinho burro. Quando aparecia um leão ou um ursinho, ele despedaçava com as suas próprias mãos. A sua carreira começou em guerra, derrubando um homem que tinha 2 vezes o seu tamanho. E dali por diante, Davi é à frente de um povo, a sua vida é à frente de um povo com espada em punho e escudo na outra mão. Foi assim que ele nasceu rei, e assim que ele se apossou do trono, e assim que Deus o estava usando. E o que ele está fazendo na varanda no final de tarde com o povo em guerra? O que isso nos ensina, irmãos? Cuidado com as varandas da vida. Cuidado com o estar no lugar errado, na hora errada, porque estar no lugar, na hora errada, estar no ambiente errado, fazendo a coisa errada, vai nos levar a decisões erradas. Lembra da Alice no País das Maravilhas? Lembra do gatinho em cima de uma árvore? Para quem não sabe onde quer chegar,
qualquer caminho serve. Aonde você quer chegar? Aonde você quer que a sua família chegue? Aonde você quer que o seu casamento chegue? Nós temos que saber onde nós queremos chegar. Aonde você quer que o seu ministério pessoal, você tem um chamado, uma vocação, aonde você quer que chegue? Irmãos, eu não sou nem melhor, nem pior que Davi. E eu sei muito bem das minhas mazelas. Eu já disse para alguns irmãos, numa esfera menor em particular, que os irmãos, poxa, pastor, você é uma bênção. Eu falei, não sou. Eu queria ser 50% do que as pessoas acham que eu sou. Porque a impressão que passa de estar aqui falando bonito aqui na frente, irmãos, passa uma impressão de alguém muito acima da média com relação à vida e etc e tal. Não é tanto assim. E isso eu posso dizer assim, totalmente livre de qualquer acusação, porque isso me livra de queda. Amém. É nunca esquecer quem eu sou, o que eu estou fazendo e principalmente aonde eu quero chegar, aonde meu ministério pessoal quer chegar, aonde a minha família, o meu casamento quer chegar, aonde as minhas filhas estão crescendo em casa vão chegar. É isso que tem muito claro na minha mente, embora eu tenha muitas falhas e pecados, eu sei aonde eu quero chegar. Você sabe onde você quer chegar? Só que de repente você está com uma Alice perdida, ou como Davi numa varanda. E o que me impressiona mais ainda, irmãos, é que o Evangelho está tomando um rumo cada vez mais absurdo, principalmente aqui no nosso país, que é onde a gente tem o contato, e vai vendo, e vai visitando igrejas, e vai indo aqui e ali, e vai ligando a televisão, não sei para que a gente liga aquilo e coloca no programa evangélico, e fala, não é possível isso. Esse dia veio um moço aqui, entrou aqui nessa igreja, e depois do culto veio falar comigo, um rapazinho, e aí, não sei se ele está aqui, né? Não está aqui não. Aí de repente, comecei a conversar com ele, ele falou, eu frequentei a igreja tal, 1 ano. E eu saí de lá, e aí eu comecei a ir no terreiro, com banda. Inclusive eu estava subindo essa rua para ir no terreiro, alguma coisa me disse, entra aí. Faz 15 dias disso. Aí eu entrei. Aí falaram para o senhor, o pastor, eu vim conversar com o senhor. Aí eu fiquei pensando, com a igreja que ele estava no centro de Macumba, é quase igual. Na televisão aí também, tem um tempo lá na Celso Garcia gigante, Salomão. E lá no centro de Macumba, gente, é quase igual. Ah, não concordo, não. Tá bom, então rasga a Bíblia. Tá? Porque quando você faz feitiçaria, não importa se é no centro de Macumba ou não tem evangelho. Onde se faz feitiçaria, não importa se é centro de Macumba, se está na frente lá ou se está lá na placa de igreja. Então, o moço começou a conversar comigo e falou, Jesus pagou um preço caro pelo teu sangue. Aí ele baixou a cabeça assim. Falava, olha para mim, e olhava assim, ixi, vai cair esse trem. Jesus ama você. Jesus tem um projeto na sua vida. Ó, a partir de hoje você não vai mais naquele terreiro, porque Jesus tem algo a fazer na sua vida. Você não acredita? Aí ele olhou para mim e falou assim, posso orar por você? Eu pus a mão. Pá! E o moço foi liberto. Então, irmãos, eu quero dizer a você o seguinte: nós precisamos saber onde queremos chegar. Porque se nós não sabemos onde queremos chegar, se nós não tivermos muito definido quem somos como cristãos, é só estar numa varanda sem ninguém olhando que a gente faz besteira. Amém, irmão? Só que estar nessa varanda sem ninguém estar olhando é no lugar errado, na hora errada. Davi devia estar na frente da guerra. Então, você sabe o que é legalista? Vou dizer rapidinho: legalista é aquela pessoa, ou aquele pastor, aquele líder espiritual que fica dizendo para as pessoas o que elas devem fazer, o que elas devem vestir, aonde elas devem ir, o que elas devem ir fora da escritura, e fica jogando sobre os outros o que elas devem comer, o que elas devem beber, o que elas devem vestir, como é que deve ser o cabelo, o que não pode isso, o que não pode aquilo. Isso é legalismo. Isso não converte ninguém. Eu já fui um bocado legalista. Eu estou procurando, não estou lutando para não ser legalista, porque o convite
convencimento vem do Espírito Santo, mediante as verdades da palavra de Deus. E se não for isso, você pode mandar, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. A hora que as pessoas estão escondidinhas, elas vão fazer tudo, e muito mais ainda. Só que mesmo sem querer ser legalista, eu ainda acredito que existem alguns locais, falando de varanda, lugar errado, hora errada, existem alguns locais que um cristão de verdade jamais deveria pisar. Eu deixo ao seu critério que você é adulto. Existem alguns locais que um cristão de verdade jamais deveria pisar. Uma vez um jovem falou para mim, está certo que ele tinha batizado há algumas semanas. Ele falou, pastor, eu posso ir lá em tal lugar? Eu falei, olha, sei lá, o que você acha? Ele diz, acho que não tem problema, meus amigos da faculdade vão sempre lá. E tem mais, pastor, eu posso evangelizá-los lá. Aí eu parei um pouquinho e perguntei, bom, a pergunta pode ser assim: se Jesus encarnasse hoje, você acha que ele frequentaria lá, aquele mesmo lugar, daquele mesmo jeito, fazendo aquelas coisas? Ah, pastor, mas era Jesus, né? Eu falei, pois é, agora ele habita em você. Ou a gente é um hotel do Espírito Santo, irmãos, que ele só habita no culto no final de semana. Ou a pensão, a pousada que venceu a diária, que fala, Senhor, pode sair, porque essa semana tem outras coisas aí. Então venceu a sua diária, Senhor. Domingo que vem eu volto, pode ficar mais um domingo aqui, que a diária já está garantida para o Senhor ficar. Mas na semana o Senhor me dá uma licencinha aí, que eu tenho bastante coisa para resolver. Sem falar naqueles que dizem assim, pastor, eu tive que pedir 5 minutos para Deus e meter a mão na cara do sujeito. Tá, aí a gente chega a Jesus, por favor, retira o teu espírito de mim, que eu vou enfiar a mão na cara do sujeito. Então assim, estar no lugar errado vai dar problema. Eu também acredito, sem querer ser legalista, que existem algumas programações que cristãos de verdade não se prestariam a assistir. Cristãos de verdade, sem ser legalista, tá, gente? Mas vou deixar o seu critério. Eu acredito que alguns gêneros, até musicais, inclusive em termos de conteúdo do que se canta, tá certo? Porque às vezes até a música evangélica é ruim de letra, ruim de conteúdo, ruim de harmonia e ainda antibíblica. Amém? O clássico exemplo nacional, né, que estourou nas rádios evangélicas: quem me viu passar na prova e não te ajudou, não sei o que lá, ainda vai se arrepender. Gente, isso é ante Deus. Amém? Então a pessoa que não me ajudou no canal que eu estava na hora difícil, a hora que Deus me colocar aí em cima, ele vai estar na plateia aplaudindo o meu sucesso. Ah, para! Me falar que isso é música de Deus? Isso é música do Satanás, só pode ser. Mas o povo cantou doidado. Então, a questão é música boa e música ruim. Falei para você já no aniversário da Soraya, na hora que fizeram um bolinho surpresa, parabéns, ela estava com o violão lá na casa da minha cunhada, e de repente, depois do parabéns, a gente chorou, agradeceu, falei, agora peraí que eu vou cantar uma canção para a Soraya. Todo mundo falou assim, acho que ele vai cantar Aclame ao Senhor. Tem um lá menor assim, GG, e disse, eu tenho tanto para te falar. Só que eu não consegui cantar a música, porque eu comecei a chorar no meio da música. Porque eu amo essa mulher. Pastor, você está em pecado, como é que você canta uma música do Roberto Carlos? Uma música diz que eu amo uma pessoa, e eu amo essa pessoa, e eu vou até o fim da minha vida com essa pessoa, porque eu sou apaixonado por ela. Ela me dá 3, 4 bocas por dia, mas eu sou apaixonado por ela. E quanto mais ela é brava comigo, mais eu quero conquistar essa mulher. A bicha é brava, fica com o siri dentro da lata, mas eu não troco ela por nenhuma. É minha, graças a Deus. Cuida de mim, zela por mim. Cuida das minhas roupas, cuida do meu jeito, cuida de tudo. O Espírito te revelou. Isso foi uma profecia.
que existam rodas de bate-papo, algumas delas que cristãos de verdade jamais se sentiriam bem nelas. Tem sentido isso para nós ou não, irmãos? Parece que para muita gente não tem mais sentido. Cuidado com as varandas da vida nos finais de tarde. Parece que os crentes o que mais querem é uma varanda. As igrejas estão tomando esse rumo. Inclusive eu entrei na história do menino, porque a igreja que ele falou que foi 1 ano, é essa igreja que fica prometendo que o pessoal vai lá e eles vão dar uns truques assim, ó, pá, 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 e o pessoal fica rico. Ninguém quer saber da missão do Cristo. A gente quer uns truques assim, blum, 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 e pá, as coisas dão certo, a gente fica rico. Eu morava debaixo da ponte, catava latinha, papelão, não sei o quê. Agora eu tenho 5 casas, 3 carros, um helicóptero, um iate, uma casa em Miami e tal, lá, e o pessoal... Mas o que é esse evangelho, irmãos? É o evangelho que quer dar varanda para as pessoas, para elas ficarem ociosas na varanda. E Jesus nos quer na batalha. Amém, irmãos? Jesus nos chamou para essa guerra, para estar de espada da palavra de Deus, escudo da fé, pés calçados da preparação do evangelho, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade. É para estar na guerra, não é para estar na varanda. Aleluia. Amém? Se você está procurando uma igreja para as coisas darem certo para você ficar na varanda, eu te indico o endereço de muitas delas. Se você quiser viver intensamente o Cristo, esse é o lugar ideal para você congregar e levar os seus filhos para crescerem aqui. Colocando a casa em ordem. O ex-cínico, ex-falso, ex-hipócrita, mesmo diante das terríveis consequências ditas por Natan, consequências imediatas. Então, quando Natan diz a ele, aquele filho que nasceu de Batseba enfermou, Natan diz assim: Davi, Deus já perdoou o teu pecado, Deus já te restaurou a comunhão com Ele, porque você se arrependeu. Só que, Davi, as engrenagens que você botou para funcionar, Deus não vai parar, elas vão girar. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque Davi fez algo há 1 ano atrás, e a repercussão começou a acontecer 1 ano depois. Só que parecia que aquilo que ele fez há 1 ano atrás não ia dar em nada, porque a coisa foi indo de maracutá e tal. Mas um dia a coisa veio à tona. Jesus disse: o que falares no gabinete, sobre os telhados será apregoado, e o que em oculto disseste virá à luz. Irmãos, nada fica oculto. Pastor, você quer tocar o terror em nós? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nada fica oculto. O pecado, irmãos, parece ter um gosto e um sabor agradável quando você experimenta, mas quando ele desce, vai causar danos irreparáveis. O pecado é semelhante a lançar uma pedra no meio de um lago, e quando você lança a pedra, ela se aprofunda, e em alguns instantes você não vê mais a pedra, só que as ondinhas elas vão reverberando até a margem do lago. 2 a 3 anos atrás eu estou na sala pastoral, conversando com um homem, excelente profissional, estava prestando serviço aqui na igreja. Ele pediu para conversar comigo. Depois que terminou o serviço, subimos para a sala. Ele começou a chorar copiosamente. Eu ali vendo aquele homem chorar, 50 e poucos anos. Eu disse: o que está acontecendo? Ele disse: pastor, a minha família acabou. A minha família acabou, pastor. Eu tenho um filho homossexual, pastor. E chorando copiosamente. E eu dando água para ele, um lenço de papel. Só que o que me chamou a atenção foi que ele disse o seguinte: mas a culpa, pastor, foi minha. Hoje eu entendi que a culpa é minha, de tudo que aconteceu. Eu disse: mas por que você entende que a culpa é sua em tudo que aconteceu? Porque desde quando namorava com a minha esposa eu era infiel. E depois do casamento continuei infiel, adúltero, com amantes por aí. Paguei até aluguel de casa para mulheres.
E a minha vida foi sempre essa, de briga em briga dentro de casa. A minha vida sempre foi essa. E meus filhos foram crescendo. Hoje meu filho mora com outro homem. Ele é a namorada de um outro homem. Meu casamento acabou. Minha mulher está me processando por danos e etc e tal, uma série de coisas. E o pior de tudo isso, pastor, é que já fazem mais de 15 anos que eu frequento uma igreja evangélica. Irmãos, que essa história de Davi hoje venha mexer com aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Hoje nós temos na palma da mão o mundo aqui dentro, ó. Isso é um universo com dois lados muito claros. Isso pode ser ferramenta para nosso uso com relação ao trabalho, com relação à comunicação rápida, com relação a conversar com pessoas que você não tem contato aqui perto, fora dos lugares, com parentes, etc. Isso pode ser uma ferramenta de pesquisa, isso pode ser um negócio maravilhoso. Eu tenho duas traduções da Bíblia aqui, tem esboço aqui dentro. Isso pode ser útil para nós, para muitas coisas, mas do outro lado é um abismo negro, sem fim, onde pessoas estão entrando e estão se suicidando na alma, e estão manchando a sua vida, e estão se corrompendo, só que por fora ninguém percebe. É aquela pedra que caiu no lago e ninguém mais vê a pedra, mas as ondinhas estão reverberando e vai até a margem. Então a coisa é muito séria. As pessoas estão brincando de ser crente, mas Deus nunca brincou de ser Deus, e Satanás não brinca de ser Satanás, mas nós brincamos de ser crente. Davi, ouve do Natan, Davi é o seguinte: toda essa palhaçada que você fez, e esse pecado, já está no mar do esquecimento. Deus te aliviou de todo o seu pecado, mas os desdobramentos, as consequências, Ele não vai aliviar. Essa criança, se pode orar, jejuar, ela vai morrer. A espada, Davi, estará na sua casa. Davi presenciou um filho matando um outro violentando a outra. Ele tinha várias mulheres, e dessas mulheres vários filhos sortidos, e aí um filho se namorou pela mulher, pela outra filha, estuprou, o outro tomou as dores dela, matou o outro. Depois o outro, Natan, vai dizer: o que você fez com a mulher daquele homem em oculto, Deus vai fazer com as suas na praça pública. O seu próprio filho Absalão foi incitado por alguns endemoniados lá de Israel e fez sexo com mulheres de Davi em praça pública. Então Deus aliviou o seu pecado, mas as engrenagens que você botou para funcionar, elas vão funcionar. O que você está fazendo nos seus negócios? O que você está fazendo na sua empresa? Uma vez eu fui colocado para negociar com uma grande empresa multinacional, a maior empresa multinacional alimentícia, quer dizer, varejista do país, que é o Walmart. E quando o meu diretor veio falar comigo, ele disse assim: olha, você vai lá conversar com a paz, o contrato está aqui, as exigências deles são essas, nós precisamos entrar nesse cliente, isso aqui pode dar uma reviravolta na nossa empresa, etc e tal. Eu falei: ótimo, então você vai ter que dizer assim, 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 assim. Quando ele chegou lá, assim, eu falei: não, peraí, isso aí é mentira. Tá, mas tudo bem, isso é negócio. Eu falei: não, isso é mentira. Você sabe qual é o faturamento que o Walmart vai trazer para nós? Você sabe as comissões que você vai ganhar com isso aí? Eu falei: sei, vai ser bom pra caramba pra mim. Estou com a minha casa lá 2 anos em obra e não termina aquela obra. Vai ser ótimo, mas eu não vou mentir. Tá bom, então acho que eu vou ter que colocar outra pessoa para atender esse grande cliente. Então você coloca. Acabou a reunião, no dia seguinte ele me chamou lá e falou: você vai atender o Walmart. E a partir de hoje, não só o Walmart, mas algumas contas como o Carrefour, o Benchimol e outras contas americanas, vai vir tudo para a sua conta, porque eu confio em você. Então, meus irmãos, o que a gente está fazendo? O que estamos fazendo? O que estamos
está perdido, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe onde quer chegar, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eu sei onde eu quero chegar. Glória a Deus. Davi sabe das consequências. E a gente não vê Davi lamentando as consequências do erro que ele fez. O nosso problema às vezes é que em algumas situações da nossa vida nós estamos simplesmente vivenciando as sequelas da besteira que fizemos lá na varanda, quando começou na varanda. E hoje nós estamos vivendo as sequelas das besteiras de 4, 5, 6, 7 anos atrás que a gente fez lá na varanda. Davi, ele não se indigna com as consequências, ele se resigna. Ele volta à comunhão com Deus, entende o que ele fez e que as consequências viriam como um ralo acompanha o seu cometa. Só que às vezes as pessoas sentam e estão indignadas com o que está acontecendo e estão desistindo da carreira cristã porque Deus não resolve as coisas para ela logo e não faz o que tem que fazer e não conserta o que ela fez, porque, gente, você errou, você pecou, você tomou decisões erradas, absurdamente erradas. Amém, irmãos? Porque tem gente que pensa que fazer sexo sem ser casado não tem mais problema. Tem gente que pensa ainda isso. E aí, daqui a alguns anos, a pedra caiu no lago, mas vai reverberar. Aí vai ficar fraco na fé, aí vai desistir da fé, aí vai dizer que a igreja é fraquinha, aí vai colocar defeito aqui, defeito lá. Gente, olha para o que fez e diz: isso é consequência. Eu vou viver para o meu Deus porque Ele continua comigo, porque Ele me perdoou, me santificou de novo e jogou no mar do esquecimento aquilo que eu fiz. E as consequências, eu vou viver com elas e vou aprender a lidar com as consequências. Amém, irmãos? Deixa que isso faça sentido para você não desanimar na fé. Pastor, mas as besteiras que eu fiz foi antes de ser crente. Tudo bem, Deus perdoou. Perdoou as outras também depois de ser crente. Só que as engrenagens que nós movemos, irmãos, Deus não vai pará-las, elas vão seguindo. Por isso, daqui por diante, de hoje por diante, tenta lembrar desse momento de ceia, de uma palavra que não é tão legal. Aliás, não tem muita coisa legal de ouvir nessa igreja assim, né? De muito assim, né? Mas faz uma mensagem ruim de ouvir, mas que de repente te leve a pensar um pouco mais antes de tomar algumas atitudes, algumas decisões. Deixa essa mensagem fazer sentido para você quando ficar igual esse pessoal agora moderno, que quer ganhar bastante dinheiro para ficar numa varanda. Eu fiquei 4 dias no litoral norte com a minha esposa, gente. Teve um dia que a gente foi numa praia assim, bem deserta, só tinha nós na praia. A água aqui assim, ó, você vê o pé, umas árvores com aquelas copas cheias, eu com a cadeirinha ali tocando violão naquele mar. Aí de repente para aqueles caras com aqueles iates, segunda-feira à tarde, o cara com iate assim, para ali e fica ali. Moça lá no iate, eu olhando aquilo, eu falei: puxa vida, Senhor, eu não queria ir embora daqui nunca mais. Me ajuda a ficar aqui, Senhor, para sempre. Me ajuda a não voltar mais para São Paulo. Não quero mais, Senhor, me ajuda a ficar aqui. O Senhor que criou tudo isso aqui por mim. Eu não queria mais voltar. Deixa aqui, Senhor. Eu vendo queijo coalho na praia, sei lá. Então, meus irmãos, cuidado com as varandas, cuidado com o sonho de ter varanda, porque as varandas podem nos derrubar. Davi também nos mostra que ele era um homem que não perdeu o seu reinado, não perdeu o seu palácio, seus cavalos árabes, as suas armas requintadas, o seu grande exército, a popularidade do seu reino. Mas embora ele fosse um homem rico, ele estava miseravelmente pobre. Amém, irmãos? John Rockefeller, o maior bilionário que foi cadastrado já nos tempos modernos, ele disse assim: triste é o homem que só tem dinheiro. E eu estava orando esses dias: Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena.
achar o bilhete na rua. Porque a gente quer varanda. E a gente acha que se tiver varanda e se tiver dinheiro, está tudo resolvido. Por isso que o pastor Solon, psicólogo, veio aqui uma vez, ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: o rico é muito mais fácil de tratar psicologicamente do que o pobre. Porque o rico já entendeu que todo o dinheiro que ele tem não resolve o problema que ele está tendo, as crises que ele tem. E o pobre, você vai querer tratar o pobre, na cabeça do pobre está assim: se eu tivesse dinheiro, estava tudo resolvido. Se eu tivesse dinheiro, estava tudo resolvido. Se eu tivesse dinheiro, estava tudo resolvido. Aí ele não consegue tratar. Amém, irmãos? Então, Davi nos mostra isso, ele lida com as consequências. Temos que convir com tudo isso também, que Davi não pecou sozinho. Sim ou não? Pecou Davi. Será que em frente à janela da casa do rei é lugar para tomar banho pelada? Não. Você acha que ela não sabia de quem era aquela varanda, aquela casa enorme? Sabia. Pecou Batseba. Quer saber do que mais? Pecou Joabe, o comandante cúmplice do exército. E pecou Urias. Amém? Vai lá, você dá de folga. Ele não sabia de nada. Fica com a tua mulher. Vocês precisam se relacionar. Vai lá. Não. Primeiro para mim é o trabalho. Primeiro para mim é o rei. Primeiro para mim é o exército. Irmãos, cuidado com isso aí. Se eu fosse Urias e o rei falasse isso, gente, tchau rei, estou indo agora na casa lá ver a gata, ver a minha princesa agora já. E já ia mandando um zap para ela. Olha aí que eu estou chegando. Agora é nóis. Não, o cara não foi. Então era o cara mais apaixonado pelo seu trabalho, mais apaixonado pelo exército, mais fiel ao rei do que a sua mulher. Então às vezes tem pessoas que são mais fiéis a todo mundo do que ao seu próprio cônjuge. São mais amigas de todo mundo do que do seu próprio cônjuge. Prestam favores para Deus e o mundo menos que o seu próprio cônjuge. Então pegou todo mundo aí na história, não foi só o Davi. Só que o Davi, quando Natan veio falar, se fosse talvez alguém, ia dizer assim: ah, peraí Natan, peraí, Deus está de brincadeira. Eu sou homem, tenho hormônio. Testosterona está bombando aqui. Você bota uma mulher daquela na minha frente lá, eu sou o rei e tal. Vou fazer o quê? Culpa não é minha não. Depois eu mandei o guerreiro lá, aquela mulher já estava arranhando as mulheres faz tempo, porque o guerreiro só quer saber de guerra, não quer saber de mulher. Que culpa eu tenho de ser homem? Davi não fez isso. Amém? Eu pequei. Foi o diabo dominando. Na conversa com aquele homem naquela sala, ele disse assim: pastor, o diabo fez uma devassa na minha família, mas eu sei que quem abriu as portas para ele fui eu. Uma historinha de um rapaz que vai aconselhar com o pastor, que saiu lá, um homem casado, saiu com a secretária da empresa, deu uma carona para ela e de repente rolou. Aí vai conversar com o pastor e diz: pastor, eu não sei o que houve, a gente estava vindo conversando no carro. E de repente estava na Avenida do Estado e sei lá, parece que o diabo virou o volante do carro, o carro entrou no motel. Ainda bem que não era o pastor Jair, o pastor dele. Eu falei: então prazer, diabo. Diabo virou o volante do carro. Então assim, eu pequei. Ele vai dizer no Salmo 51, minhas transgressões, meu pecado, minha iniquidade. E eu finalizo essa mensagem com o que Davi fala com Deus no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me retires da tua presença e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Pois o Senhor não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Não adianta vir à igreja, não perder o culto a semana inteira e fazer besteira. Não adianta ler a Bíblia de dia e de noite. Não adianta.
quebrantado. Amém? Cuidado com as motivações que estão dentro de você, porque mais do que aquilo que nós estamos fazendo e todo mundo está vendo. Olha, eu estou levando sopa debaixo do viaduto para os pobres, para os mendigos. Olha, eu estou ajudando na igreja nisso, eu estou fazendo isso, aquilo, eu estou participando ativamente da obra. Mais do que aquilo que estamos fazendo e todo mundo está fazendo e está vendo, e até impressionado com aquilo que fazemos, mais importante do que fazemos é o que está acontecendo com as nossas motivações aqui dentro. É isso que importa. Amém, irmãos? Durante um ano ninguém suspeitou de toda aquela situação que Davi cometeu. Ele ainda era o grande rei, o nosso líder, o homem de Deus que Deus colocou para unificar Israel e para termos um reino poderoso. Ele é o nosso rei, mas Deus estava olhando, esse cara está sujo. Davi percebeu que não adianta ter tudo se a vida não estiver em ordem com o Senhor. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Charles Spurgeon, lá no século 17, disse assim: os pecados secretos, a semelhança de conspiradores secretos, eles precisam ser expulsos. Os pecados secretos, a semelhança de conspiradores secretos, precisam ser expulsos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.